que é raça? Vamos pensar sobre isso? Quando você compartilha o saber só cresce. Compartilha o saber só cresce. No nosso cotidiano, a gente ainda usa muito essa ideia de raça como forma de classificar as pessoas, né? A partir de características físicas, como a cor da pele, o formato da boca, dos olhos, do nariz, o tipo de cabelo. A partir dessas características físicas, a partir desse conjunto de características, né, que são definidas a partir da genética, a gente tende a entender, a ver a raça como uma coisa biológica. Mas hoje a gente já sabe que esse conceito de raça não se sustenta biologicamente, né? Ele tem uma dimensão mais histórica, mais cultural, mais política. Porque a gente usa essa ideia de raça, mas para pensar e para determinar quem é quem na sociedade, né? Quais são os direitos e os deveres, os lugares que as pessoas têm direito de ocupar na nossa sociedade, quem pode governar, quem deve servir, quem pode circular, por onde pode circular, quem é protegido, quem é perseguido. Se a gente olha para a origem da palavra raça, ela já está de alguma forma presente lá, começa a aparecer já no século XIV, né, entre os povos de língua românicas, como a França, a Itália, a própria Espanha e Portugal, como uma forma de diferenciar linhagens nobres de linhagens que não são nobres, né, como critério de definir purezas e de denunciar misturas, tanto para grupos humanos quanto para animais. Então a gente vê que dentro dessa tradição, essa ideia de raça ainda não biologizada, ainda não definida tanto por características físicas, ela de alguma forma já determinava direitos de herança, de propriedade, de transmissão e uma forma de diferenciar grupos humanos, né, de atribuir valor a esses grupos e diferenciá-los, como se a partir de algumas características a gente pudesse determinar uma origem e essa origem fosse o critério último para determinar o destino dessas pessoas. A hierarquização entre grupos humanos ela já está presente na nossa história desde a antiguidade, né, com a separação entre os conquistadores e os conquistados, os civilizados, os selvagens, os bárbaros. A partir daí, então, entrando já no processo da colonização, a gente tem uma forma, né, a gente usa o critério racial, acopla a esse critério racial uma ideia de cultura, de religiosidade, de organização territorial, como se ela fosse intrínseca desses grupos que compartilham essas características físicas, né? Uma forma de separar quem é plenamente humano e quem não é tão humano assim, está mais próximo da natureza, é menos racional. À medida que essa forma de organização de mundo vai avançando na modernidade, o termo racial vira uma linguagem jurídica, né? Administrativa e científica para classificar os corpos, uma forma de classificar os corpos e de governar populações, né? Organiza o trabalho, organiza a distribuição territorial, a reprodução e também a forma de punir e a forma de morrer. Ela se converte num projeto político, né? Se a gente pensa no Brasil, isso ganha na história do Brasil especificamente, isso ganha uma dimensão estrutural, né? Porque a gente teve, por exemplo, a escravidão racializada, né, em que negros e indígenas foram escravizados por mais de 300 anos, onde também já existiam leis, né, essas leis que regulavam quem podia circular, onde podia circular, que roupas podia vestir, que tipo de trabalho podia ser realizado, e também usava a cor como critério para determinar punições, né. Quando acontece a abolição da escravidão, lá no século XIX, essa população que então antes era escravizada, né, a partir dessa ideia racial do negro e do indígena, eles não são integrados na sociedade, né? A república, ela nasce com um projeto de embranquecimento, de exclusão e de criminalização, né, através de políticas que, por exemplo, criminalizavam práticas culturais associadas ao negro, como práticas ligadas à vagabundagem, né, como a capoeira, o samba, por exemplo. Através de políticas urbanas, né, que pegavam áreas consideradas de mais valor e excluíam as populações pobres desses lugares, empurrando para as periferias, para os morros, e também limitando o acesso à educação. Então a raça se torna uma categoria política e econômica, né? Ele é o critério de distribuição da desigualdade da vida, né? A partir da sua raça está determinado o tipo de trabalho que você pode ocupar, que vagas de trabalho você pode querer ocupar, o tempo, né, da sua vida, quem morre antes, quem é protegido e quem é perseguido.
que é o que a gente pode chamar de necropolítica, né? Uma forma de reproduzir a desigualdade. Mas para além dessa dimensão política e econômica, a raça também afeta a gente psicologicamente, né? Através da forma como o nosso corpo é tratado, da forma como somos olhados, nas piadas, o medo, o cansaço. A raça ela vai ganhando essa dimensão psicológica, né? De autoestima, de autoconfiança, de adoecimento, porque ela passa a ser algo que a gente carrega no nosso corpo, né? Forma a nossa experiência de vida. Então assim a gente pode perceber que a raça ela é tanto uma linguagem de poder quanto uma tecnologia de Estado, né? E um critério de humanidade. E por isso é importante a gente pensar sobre o que é raça.